faço para lidar com o sentir da criança? Como eu deixo eles viverem sem atrapalhar, sem racionalizar? Como é que eu faço quando a criança não quer fazer uma coisa que eu quero que ela faça? Como é que eu estimulo coisas que eu considero boas para ela? E o que eu faço quando a criança quer tudo do jeito dela, quando ela acha que ela é única? Até onde eu devo educar e até onde eu devo deixar que ela faça as suas vontades? Essas são as perguntas que a gente vai responder hoje. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que pensar, sentir e perceber são três coisas completamente diferentes no cérebro. E que ainda tem o fazer, que é outra coisa. E normalmente a gente trabalha com o conceito de três fatores. Ou seja, esse sistema humano aqui, o sistema humano que é cada ser humano, ele está formado de um corpo, de uma mente e de uma essência. Eu vou trabalhar, né, com esse sistema que é um corpo que cresce, no caso da criança, um corpo que está crescendo, uma mente que está se desenvolvendo e aprendendo e um ser que vai cada vez mais se manifestando. Então o ser ele já existe. Então esse corpo e essa mente eles entram em equilíbrio para que o ser, a essência, possa se manifestar. Eu tenho uma metáfora que ajuda a gente a entender como é que esse sistema, como é que esses três fatores, eles entram em harmonia. E é a metáfora da carruagem. Então, eu vou mostrar aqui para vocês aqui no meu computador. A metáfora da carruagem, ela faz uma comparação desta carruagem com o meu corpo. Então, no caso do sistema humano, a carruagem equivaleria ao meu corpo. Ele é robusto, fisicamente a gente consegue apalpar, igual que uma carruagem. Ele vai servir de meio de transporte, vamos chamar assim. Agora, se vocês virem, uma carruagem ela não se move sozinha. Se vocês deixarem ela ali, ela fica sozinha. Ela precisa de certas forças motrizes. Nesse caso, o que tem ali? Bom, a gente vê que a carruagem ela é levada por um cavalo. No meu sistema humano, esse cavalo equivale a minhas emoções. A palavra emoção vem de emotion, in motion, o que me coloca em movimento. Agora, se eu tiver só a carruagem e o cavalo sair correndo desenfreado, eu vou ter um sistema um pouco desbalanceado, né? Capaz que quebra a minha roda ali da carruagem. Então precisa ter um outro elemento, que é o elemento que vai balancear esse sistema, que é o cocheiro que vocês estão vendo aqui, ó. Então, o cocheiro, ele é o nosso intelecto, é a nossa parte racional, são as nossas funções executivas do cérebro, equivale ao neocórtex do cérebro. E esse cocheiro, ele tem aqui nas mãos dele duas rédeas, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E através desse equilíbrio dos dois hemisférios, ele vai conduzindo a minha força motriz, que é a minha emoção, para levar a minha carruagem e, consequentemente, todo o meu sistema numa direção. Essa é a metáfora. Agora, se vocês olharem bem, está completa essa metáfora ou está faltando algo? Bom, vocês já viram muito táxi andando por aí sem ninguém dentro? Quando a gente pede um Uber, a gente diz para o motorista, me leva onde você quiser, ou quem entra aqui dentro dessa carruagem é quem dá a direção. Então, tá faltando um elemento nesse sistema aqui que comumente é esquecido, que a gente aqui na Avalon chama de ser ou de essência. Quem dá a direção da nossa vida não pode ser a carruagem, não pode ser o cavalo e não pode ser o cocheiro. A nossa sociedade ela usa muito o cocheiro como aquele que dá a direção, mas o cocheiro é simplesmente um motorista. Ele sabe o caminho, mas não é ele que dita para onde ir. Então está faltando o amo da carruagem, o senhor, o rei, que é o nosso ser. E isso a gente precisa ter em harmonia todo esse sistema para que ele apareça aqui. Se esse sistema está desgovernado, está desenfreado, ele está indo para o lugar errado, não está indo para o lugar que o amo quer. Então essa metáfora é muito importante para a gente entender os fatores que a gente vai trabalhar aqui na escola. Então a gente vai cuidar do corpo para que ele esteja saudável, a gente dá uma manutenção nesse corpo. A gente vai entender o cavalo, mas a gente não pode podar a força do cavalo. A gente não pode deixar de alimentar o cavalo. A gente não pode cortar uma pata do cavalo dizendo que certas emoções não deveriam estar. A gente vai usar o cavalo a nosso benefício porque ele é a nossa força. E o intelecto que está aqui, ele vai estar a serviço do amo. Ele não pode assumir o papel de amo. Ele vai ouvir o amo,
vai escutar para onde ele quer ir e ele vai dar a direção aqui para o resto do sistema. Fechou? Então, dentro dessa metáfora, quem é realmente sábio? Bom, cada um tem a sua função e se tiver equilibrado fazendo a sua função, o sistema funciona de maravilha. Mas quem realmente tem a sabedoria não é o cavalo, não é o cocheiro e não é a carruagem, é o amo. Então, quem tem a sabedoria é o ser. Agora, o ser, ele não pode ser pensado, ele precisa ser percebido. E é nesse momento onde a gente tem que desenvolver a capacidade de percepção. E ela é desenvolvida através do desenvolvimento das atenções focal e global, que equivalem a trabalhar com o hemisfério esquerdo e direito ao mesmo tempo. A gente na Avalon, a verdadeira inteligência não são as informações que o intelecto tem. Essas informações do intelecto hoje estão no computador. Então o computador seria mais inteligente que a gente, porque ele consegue guardar mais coisas, né? Então a verdadeira inteligência, ela tem a ver com quanto mais eu percebo, não com quanto mais eu tenho memorizado de informação. Quanto mais eu percebo, cada percepção que eu tenho é um tipo de inteligência. O pensamento do cocheiro racional, ele acontece mais no hemisfério esquerdo, que é a atenção focal. Tradicionalmente, essa é a atenção que é a mais usada numa educação tradicional, né? Concentrar, focar, decorar, receber informação, mas essa é somente um tipo de atenção. A parte do sentir, ela está mais no hemisfério direito, que tem a ver com a atenção mais global, que inclusive é a atenção que a gente usa quando a gente quer relaxar. Quando a gente está muito focalizado, né, muito concentrado, é difícil a gente relaxar. A verdadeira percepção acontece quando as duas atenções, que a gente chama de atenção bimodal, focal e global, quer dizer, os dois hemisférios estão trabalhando equilibrados. Então, fisicamente, é irrigada uma área do cérebro que está bem aqui no meio, que se chama corpo caloso, e nesse momento a gente ativa a nossa capacidade cerebral de perceber, de percepção. E a percepção é o que leva a gente à consciência, e a consciência é o que leva a gente a poder perceber o amo que está ali. Sem isso, o amo ele não dá para pensar sobre ele tem que ser percebido, são outras capacidades. Vocês já devem ter visto essa estrela aqui na Avalon, tá? É isso que as crianças fazem quando elas estão usando a estrela. Elas estão treinando a atenção bimodal, focal e global, para que elas possam desenvolver a capacidade de perceber além de pensar. A inteligência do ser humano está na capacidade de percepção. O pensamento, ele só organiza essa percepção. Mas se esse pensamento, se o cocheiro estiver cheio de ideias, de crenças, e se ele quiser assumir o papel do amo, ele pode interpretar as percepções de uma maneira errada. Todos os pais e mães que quiserem aprender a usar a estrela, podem me mandar pessoalmente um pedido, que a explicação é feita individualmente, como foi feita para as crianças, e a gente ensina vocês a usarem a estrela. A estrela é super útil para qualquer idade. Notar que a educação que a gente recebeu, a educação tradicional, em lugar de nos ensinar a perceber, ela enche o cocheiro de informações. Ela não ensina a gente a encontrar o amo através da nossa própria capacidade de atenção e percepção. Ela não nos ensina onde está a verdadeira fonte de sabedoria, ela nos dá coisas prontas para o cocheiro. Isso acontece porque quase ninguém sabe fazer isso na nossa cultura. A nossa educação, ela corrige a carruagem, ela faz a carruagem sentar direito, numa boa postura, ela muitas vezes castra o cavalo, ela diz que esse cavalo está muito forte, que esse cavalo não devia ter saído correndo aqui. Ela sobrecarrega e sobrevaloriza a função do cocheiro. O cocheiro é muito importante, mas ele não é o mais importante. E, finalmente, nem toma conhecimento de que existe um amo. Então, o cocheiro, ele começa a olhar para o lado, buscando para onde ele deve ir, em vez de ele perguntar para o próprio amo, dizendo onde eu quero ir. E aí, uma parte da pergunta é: meu filho não quer ver a live, eu quero que ele queira ver a live, tá? Primeiro que a gente vai observar nesse caso é o que está na nossa cabeça. Então, o que está na nossa cabeça de dever ser da criança? O que ela deve ser? O que eu acho que ela deve querer? O que eu acho que ela deve poder? A criança, ela reage ao nosso estado de crítica. Ela reage ao nosso estado, não à nossa ação.
Então, se eu estiver falando com ela e mesmo que eu não fale a crítica, mas mentalmente eu estou dizendo que ela deveria querer outra coisa, ela vai reagir negativamente a isso. Ela e todo ser humano, porque ela quer que o amo dela seja validado. E isso tá ok. Então vamos entender como é que funciona isso. Quando eu valido o querer, mesmo que o querer dela não seja, por exemplo, ver a live, eu posso então dar uma direção na ação. Lembrem, querer, sentir é uma coisa, ação é outra coisa. Então, primeiro que a gente tem que ver é observar o que eu estou pensando, depois validar que o querer dela é diferente do meu. Então, a gente vai validar o querer, o poder, o ser, o sentir, que são as coisas do mundo interno da criança, são coisas sentidas, são coisas intuídas. O fazer é outra coisa. Então, em primeiro lugar, concentrar em validar o mundo interno da criança. Dessa maneira, eu estou validando o contato dela com o amo. Eu estou validando que a direção que o amo dela está dando tá ok. E aí eu posso dar a direção do fazer, mesmo que a direção do fazer seja em outra direção. Então, isso também é um exercício de paciência. Então, muitas vezes a gente quer algo e esse quer tem que ser sempre validado. Tá? Ok, você quer isso, mas agora a gente vai para outro lugar. Então a gente vai exercitando. Amanhã a gente pode ir no parque. Ah, amanhã eu não quero ir na live, eu quero jogar. Tá ok você querer jogar, eu super entendo. Agora a gente vai ver a live, depois a gente vai jogar. Mas antes de dar a direção da ação, a gente precisa validar a emoção. A questão aqui é a gente não tentar convencer a criança que ela queira algo que ela não quer ou que ela não queira algo que ela quer. Então, esse conflito de quereres é o conflito que a gente mais tem com nossos filhos. Então, eu tenho um querer, ela tem o querer dela. A gente valida os dois quereres. E aí a gente chega num acordo da ação. Mas o querer é válido, é sagrado, gente. Não se metam nisso. Então, resumindo, nós validamos, aceitamos que esse seja o querer, mas podemos tomar outras decisões com relação à ação que vamos fazer. Propor outra coisa, negociar e explicar certas coisas que podem fazer mal para o corpo, para a mente. O querer verdadeiro vem do amo. O devo querer vem do cocheiro, do intelecto. A ação do fazer vem do cavalo junto com a carruagem.